Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela. Nós vamos ter aula de matemática hoje para o módulo 3 da Educação de Jovens e Adultos. Vamos estudar medidas de comprimento. E para iniciar a nossa aula, vamos à resposta do desafio da aula anterior. Então dizia assim: pense em um número que tenha 4 ordens e resiste no seu caderno. Então eu pensei no 0 na unidade, 7 na dezena, 9 na centena e 9 no milhar, na unidade de milhar. Então, eu montei o número 9.970. E você montou o seu, né? Muito bem. Então, dando seguimento à nossa aula, medida de comprimento, vamos entender um pouquinho que medida de comprimento, as unidades, elas surgiram a partir da necessidade do homem de medir vários tipos de distância. Então, conforme o Sistema Internacional de Unidades, a ANSI, que padronizou o comprimento, tendo como referencial o metro, e é o que nós utilizamos aqui no Brasil. Então, medir a distância entre 2 pontos de referência é uma tarefa executada pelos seres humanos desde as primeiras civilizações. Então, inicialmente, utilizamos o objeto do dia a dia, como corda e parte do corpo humano. Mão, no palmo, né? Polegadas, pé. Mas foi desenvolvido uma unidade padrão, que é o metro. Então, o metro, ele é nossa referência para medir comprimento. Assim como outras medidas, o metro possui múltiplos e submúltiplos. Eles são identificados pelos prefixos quilo, hecto, deca, deci, semi e mili. E variam de acordo com a multiplicação ou divisão decimal perante a unidade de referência. Os múltiplos servem para medidas que definem grandes distâncias e os submúltiplos para as pequenas. Vamos lá ver? Então, aqui eu tenho uns objetos que a gente utiliza para medir comprimento. Tenho régua, tenho uma fita métrica e tenho essa trena, que ela vai ter vários tamanhos e modelos de acordo com a necessidade de quem vai trabalhar com ela. Depende do que eles vão medir, do comprimento que vai ser medido, ok? Então, a tabela de conversão das unidades de medida de comprimento é essa aí. Tá? Nós temos como referência o metro, ok? Então, nós temos os múltiplos, que são os maiores, temos o quilômetro, que corresponde a 1.000 metros, o hectômetro a 100 metros e o decâmetro a 10 metros. E os submúltiplos, que é o centímetro, 0,1 metro, que é a 10ª parte do metro, o centímetro, que é 0,1 metro, que é a 100ª parte do metro, e o milímetro, 0,001, que é a 1000ª parte do metro. Então, vamos aprender a fazer convenções. Vamos pegar essa tabela, né, e vamos aprender. Os cálculos que representam as unidades de medida exigem que elas estejam na mesma categoria de múltiplos ou submúltiplos. Para tal, foi criado um esquema de convenção baseado em 2 regras. Para transformar uma medida maior em outra menor, multiplique-se o valor por 10, ou seja, na direção da esquerda para a direita. Assim, ó, quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, ó, vezes 10 ali, a multiplicação, de decâmetro para metro, de metro para decímetro, de decímetro para centímetro e de centímetro para milímetro. E a gente vai multiplicando por 10, da direita para a esquerda. Já a convenção da medida menor para maior, divide-se o valor por 10 na direção da direita para a esquerda. Então, de milímetro para centímetro, dividido por 10, de centímetro para decímetro, de decímetro para metro, de metro para decâmetro, de decâmetro para hectômetro e de hectômetro para metro. Para quilômetro, não para metro. De hectômetro para quilômetro. E agora vamos fazer um exemplo, tá? Transformar as seguintes medidas. Letra A, 10 metros em milímetro. Então, vamos lá. Eu tenho 10 e aí eu
penso numa vírgula, eu coloco ela, mas depois eu tenho que apagar, tá? Porque ela não existe, eu tenho 10 metros. Mas para fazer a conversão eu preciso dessa vírgula. Então, de metro para milímetro, eu preciso andar 1, 2, 3. 3 casas com a vírgula. Da direita para esquerda. Então, vamos lá. 1, 0, 2, 3. Apago a vírgula e agora eu tenho a minha convenção. 10 metros corresponde a 10.000 milímetros. Outra, letra B. Eu tenho 1.000 metros e quero transformar em quilômetro. Então, eu coloco meus 1.000 metros lá, ponho a vírgula e vou andar com essa vírgula da direita para a esquerda 3 casas. Vamos lá, andei com a vírgula e agora eu apago, tá? E eu tenho o resultado. 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro. Agora, a letra C. Eu tenho 10.000 milímetros e quero transformar em metro. Então, eu coloco o meu valor, coloco a vírgula e agora eu vou deslocar essa vírgula 3 casas e eu apago o 0 e as vírgulas que a gente colocou e eu vou ter o resultado. Eu tenho 10 metros. Então, 10.000 milímetros é igual a 10 metros. A letra D. Eu tenho 500 hectômetros e quero transformar. Eu tenho 500 centímetros e quero transformar em hectômetro. Então, meu 0 e a vírgula, ela vai correr da direita para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. E aí eu vou acrescentar o 0 e apagar o 0 depois do 5. Então, 500 centímetros é igual a 0,5 hectômetro. Então, agora vamos para a letra E. Eu tenho 10 quilômetros e quero transformar em centímetro. Então, eu coloco o meu 10 lá, a vírgula. E a vírgula, ela vai correr da esquerda para a direita 5 casas. E agora a gente acrescenta os 0. 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós temos 1 milhão de centímetros. A letra F. 10 quilômetros em metro. Vamos lá, 10, a vírgula, para a gente não esquecer. E a nossa vírgula, ela vai correr da esquerda para a direita, 1, 2, 3 casas. E agora a gente acrescenta o 0. 1, 2, 3. Apaga a vírgula e nós temos 10.000 metros. Então, 10 quilômetros corresponde a 10.000 metros. Estamos chegando no final da nossa aula e vou deixar uma atividade para estudo em casa, o nosso desafio. Você sabe a sua altura? Se não, pegue um desses instrumentos estudados na aula de hoje e meça a sua altura e de seus familiares. Vamos ver quem é mais alto? Anota no teu caderno. Na próxima aula, a gente vê o exercício feito por vocês, ok? Bons estudos e até a próxima aula.